A paz do Senhor. Deus tem ministrado uma palavra no meu coração neste dia de hoje, muito forte, que se encontra em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 32. E o título diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E a despedida multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não te mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, porque duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aqui, Jesus deu a ordem para os discípulos, para eles entrarem dentro do barco e ir para outra banda. E no meio da noite, Jesus estava andando. E acharam que Jesus era fantasma. E Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo por cima das águas. E Jesus falou: vem. E ele estava descendo do barco e andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ele começou a ficar com muito medo. E com isso, ele começou o quê? A querer a não ir, sendo que Jesus estava ali e chamando ele. Então, se Jesus estava chamando para ele ir, Jesus ia segurar ele. Jesus não ia deixar o vento e as águas afundarem ele. O vento poderia até balançar ele, mas ele não ia cair, ele não ia afundar, porque Jesus está com ele. E muitas das vezes Jesus nos dado uma ordem para a gente ir para o outro lado, para a gente atravessar, que ele está com a gente. Mas o que? A gente fica com medo. A gente chega até a duvidar daquilo que Deus falou. Se Deus está falando, é porque ele tem as instruções e a estratégia. É porque ele vai te segurar e te assegurar que tudo vai ficar bem. Então, se ele está mandando você ir, não olhe para a tempestade, não olhe para as águas agitadas, somente olhe para Jesus te chamando. Vem, e seguindo as instruções, que ele vai te guiar. Porque muitas das vezes a gente não rompe, a gente não atravessa o Jordão, não atravessa o mar do outro lado por causa de nós mesmos, por causa do medo, por causa da dúvida, na onde já é uma certeza. Porque o que Deus fala é uma certeza. Então o nosso dever é apenas confiar e descansar no que Jesus está falando. Então muitas das vezes a gente não atravessa o Jordão, não atravessa do outro lado por causa das nossas inseguranças, dos nossos medos de ver a água ali funda, a tempestade,
mas enquanto Jesus está ali, só dizendo: vem, que eu estou contigo. Pode até parecer que você vai balançar, que você vai cair, mas Deus está te segurando. Então, nesta tarde, Deus quer que a gente rompa todas as barreiras do medo, que a gente atravesse o Jordão, que a gente atravesse do outro lado, porque Ele quer nos levar para o outro lado. Mas para isso, a gente tem que obedecer, olhar somente para a ordem dele, não para as diversidades. Então, que a gente não venha deixar o medo nos parar, que a gente não venha deixar o medo nos paralisar. É normal sentir medo, mas não é normal deixar o medo te paralisar. Porque se você deixar o medo te paralisar, é como se você estivesse dizendo que a voz do seu medo tem mais autoridade do que a voz do seu Jesus que está te dizendo: vem, atravesse, rompe aqui. Então, temos que deixar a voz de Jesus se destacar em meio a tantas vozes. Não é fácil, mas se a gente conhecemos a voz de Jesus, a gente sabe que aquela voz é Jesus que está falando e ele está vem. Então, se ele está te chamando, vai, mesmo com medo, mas vai, tendo a certeza que Jesus está contigo. Então, ele não vai te deixar você afundar, ele não vai deixar você perecer. Então, hoje, a ordem de Deus é: atravesse o mar, não deixe o medo te paralisar. Eu não sei o que tem te paralisado, não sei qual medo, mas Deus manda dizer: abra sua boca, profetize, leve a minha palavra, não deixe o medo te paralisar. Pregue o ide, aonde você for, fale da minha palavra, não deixe o medo te paralisar. Se posicione, estude a minha palavra e eu serei contigo, eu colocarei a palavra na sua boca, mas não deixa o medo te paralisar, a timidez, nada, porque Jesus é contigo. Uma boa tarde e Jesus te ama.